Oi, gente, tudo bem? Eu espero que estejam bem. Eu sou Rosiane Silva, matriarque. Aqui estão as meninas, a Lídia. Lídia, dá um oi aí. A Rê também. Compomos uma equipe bem linda de mulheres, com a Maria e com a Josefina. E hoje, em especial, a gente tem uma convidada maravilhosa, que é a Kelly Carvalho. Especialmente para mim, ela foi muito essencial desde o nascimento da minha filha, né? Que a gente teve, enfim, amamentar não é normal, não é fácil, requer uma força aí. Então, assim, acontece de muitas mães não conseguirem amamentar. E foi uma das. A gente teve uma dificuldade na amamentação, a gente precisou fazer relactação, procurar vários profissionais. E aí eu encontrei esse espaço acolhedor, que foi na Lumos, e mais ainda a Kelly e a Renata, né? E hoje ela está aqui para falar um pouquinho com a gente. Kelly, por favor, se apresente. Eu queria muito agradecer, cara. Encontrar espaços de mulheres para mulheres é tipo um quentinho no coração, porque é difícil a gente encontrar espaços plurais assim também, né, para falar um pouco de tudo. E eu estou muito honrada de estar aqui e de estar com você, Rose, né? Acho que a gente tem uma história aí desde que a Anitta chegou. E você sabe a importância que você tem naquele lugar, naquele espaço. A gente já te teve como convidada lá, né? Que foi incrível para você ensinar as meninas a usarem o sling e toda a ancestralidade que o carregar traz, né? Então, eu sou a Kelly, eu sou fonoaudióloga, sou consultora de amamentação, e sou consultora de mame e de desmame também. Trabalho na Lumos Cultural, que é um espaço aqui em São Paulo voltado para os primeiros 1000 dias de vida da mãe do bebê, né? Porque quando o bebê nasce, a mãe também é uma recém-nascida e precisa ser cuidada e olhada e precisa ter uma rede em volta dessa mulher. E é isso que a gente tenta fazer lá, né? Ainda amparadas por uma equipe e ainda um espaço de muitos privilégios, na verdade, né? Que infelizmente não é tão acessível a todo mundo como a gente gostaria que fosse. Essa é uma discussão nossa, a Rose sabe disso. Mas foi lá que eu tive o privilégio de conhecer sua filhota maravilhosa e de tirar umas fotos bem lindas com ela ainda, assim. E Kelly, me fala como começou esse seu trabalho, né? E fala pra gente porque você é a rainha das tetas. Das tetas e das tretas, né? As pessoas brincam que eu sou a rainha das tretas, não das tetas. Então, a minha história, Rose, na verdade, muito parecida com de muitas mulheres que eu acompanho, né? Eu fui mãe muito cedo, então eu tenho 2 filhos, eu tenho um menino que vai fazer 18 anos, agora dia 10 de junho, o Antônio. Eu morava em outro estado, eu fui mãe cedo, sem planejar, foi um Kinder Ovo, sabe assim? Tipo, surpresa, apareceu. Eu achava que amamentar era natural, né? Minha mãe teve 6 filhos, os 6 foram amamentados, minha mãe teve 2 partos em casa, então eu achava, bom, a mulher tem peito, o menino tem boca, gente, todo mundo vai mamar, tipo, né? E foi muito difícil, assim, meu processo foi, assim, eu demorei muitos anos para conseguir falar desse processo, eu demorei muitos anos para botar para fora, porque há 18 anos atrás a gente não podia falar muito, né? A gente não tinha muito espaço para falar, inclusive assim, isso aqui não é legal, não é legal. Porque não era legal. Eu não achava legal. Eu ficava me perguntando cadê aquele negócio que as pessoas falavam que eu ia sentir. E eu só pensava, ferrou. Tipo, acabou, o que eu vou fazer agora da vida? O peito pingando sangue, o menino que chorava, que não ganhava peso, eu e meu marido sem um centavo no bolso, assim, muito difícil mesmo. Eu não sabia que fono trabalhava com isso. Eu já era graduanda, eu já estava na faculdade e eu não sabia que fono trabalhava com isso. O Antônio desmamou com 3 meses e foi, assim, o golpe fatal para minha depressão pós-parto. Foi o dia que eu tentei colocar ele no peito e ele virou o rostinho e me empurrou, assim, a mãozinha. Eu não sabia que mamadeira causava desmame, na verdade não sabia nada. Então eu caí numa falácia de achar que eu tinha falhado, né? Então eu passei, como sempre, né? A gente sempre acha que é a mãe que falha, que é a mulher que falha,
e a gente cresce ouvindo que a gente vai saber, que a gente vai dar conta, que quando for o nosso filho a gente vai dar conta, e eu falava, bom, eu vim com defeito, então sou eu que, né, a minha parte aí que o pessoal fala que eu ia chegar sabendo, veio com defeito. E foi muito difícil, né? Eu sou do interior do Espírito Santo, eu sou de uma cidade de 3.000 habitantes, eu moro em São Paulo, minha família não mora aqui, a família do meu marido não mora aqui, a gente, os dois estudantes, assim, meu marido era estagiário, a empresa que ele trabalhava faliu quando o menino nasceu, tipo, caos, né? E foi muito difícil. Então, quando eu estava no último ano de faculdade, eu, assim, nunca vou me esquecer disso, né? Eu sou formada desde 2005. No último ano, eu fui sorteada para cair numa disciplina optativa. Era uma disciplina que não era obrigatória. E o nome da disciplina era Fonoaudiologia Neonatal. Eu falei, eu sou geminiana, né? Curiosa. Eu falei, deixa eu ir lá ver o que fono faz com o bebê. Até então, eu não gostava muito de nada. Eu falei, sei lá o que eu vou ser da vida. Não gosto desse negócio. Eu lembro da primeira aula, eu lembro da roupa que eu estava, eu lembro da roupa que a professora estava, eu lembro do lugar que ela ficou dando aula e eu olhar para aquilo e falar, meu Deus, descobri, é isso, é aqui que eu tinha que estar, assim. Eu chorei esse ano inteiro da disciplina, chorei compulsivamente durante um ano, porque eu descobri que, na verdade, eu tinha sido muito mal assistida, que, na verdade, não tinha sido eu que tinha vindo com defeito, mas que tinha uma sociedade muito machista, muito patriarcal, mas também uma entidade médica, né, de assistência muito ruim, muito defasada. E que não é a mulher que tem que saber assim que ela nasce, mas que essa mulher precisa ser amparada, né? Ainda mais no Brasil, né? A gente está num lugar no Brasil que é o médico manda e a gente obedece. A gente não cresce sabendo questionar, né? Assim, tipo, não é isso. Então, né, eu lembro que eu briguei para parir, sem saber por que eu estava brigando, eu só queria parir e tal. E aí, com a amamentação também. Mas foi assim, eu acho que eu precisei desconstruir para reconstruir, sabe? Então, quando eu acabei esse ano, eu descobri que eu estava grávida do meu segundo filho. O dia do meu TCC foi o dia que eu comecei a ficar enjoada, assim, meio que, nossa, será que eu tô grávida? E aí, quando o Miguel nasceu, eu já estava na área, eu fui fazer uma pós-graduação em relação a isso, foi uma completamente diferente. Foi a partir daí que eu falei, eu quero trabalhar com isso, e mal sabia eu que, na verdade, trabalhar com isso era me ajudar a reconstruir a minha história, assim, sabe? Então, eu acho que eu ainda ganho muito mais do que eu dou, sabe? Assim, eu acho que 18 anos depois, né? Meu filho vai fazer 18 anos daqui 7 dias. 18 anos depois, eu sigo reconstruindo essa história que foi tão dolorosa e foi tão difícil e que agora eu consigo falar, assim, dela, sabe? Eu passei muito tempo sem conseguir falar. E o quanto falar também é cura, sabe? O quanto falar cura. E me cura e cura outras mulheres, e nós vamos juntas, né? Tem uma coisa que a gente aprende muito na consultoria de amamentação, que a minha história não interessa quando eu vou atender. Então, na hora que eu entro na casa de alguém, na hora que a pessoa entra no meu consultório, eu tenho que estar muito vazia para receber a história do outro. Né? Eu não posso estar, porque comigo foi assim. Então, e foi muito difícil para mim no começo, assim, porque eu fui para um lado que eu achava que todo mundo que passasse na minha mão ia amamentar, que basta querer. Só que não, né? Só que não. Então, eu acho que eu sou muito grata, assim. Eu brinco, até falo com o Antônio isso, com meu filho, né? Eu falo, foi muito difícil, maternar você foi muito difícil, me perdoar foi muito difícil, lidar, né, foi tudo muito difícil, mas foi muito bom, assim. Hoje eu consigo olhar para isso e falar, graças a essa experiência, eu pude escolher um trabalho que foi muito difícil para eu viver financeiramente dele, foram muitos anos, assim, tipo, tendo que fazer mil coisas ao mesmo tempo, mas ter encontrado prazer, porque eu tenho um prazer no que eu faço, assim, que é tipo um negócio sério que as pessoas me pagam para fazer isso, gente. Pô, é sério mesmo. Eu tenho muito prazer no que eu faço. Muita gente pergunta, você vai fazer isso o resto da vida? Eu falo, cara, o resto da vida eu não sei. Hoje eu quero fazer para o resto da vida. Mas para o resto da vida eu não sei. Então, minha história começou ao avesso, assim, sabe? Eu fui escolhida, na verdade, eu acho. Acho que eu não escolhi, acho que eu fui escolhida. Legal, Kelly. Eu acho incrível essa sua fala, principalmente quando você toca no ponto o quanto foi importante para você esse processo para reescrever sua história. Eu acho que esse é um grande objetivo que a gente sempre tem, principalmente de divulgar histórias de mulheres, né?
E acho que assim, uma dúvida que eu queria trazer também para você, que também toca nos pontos que você falou nessa primeira fala, é por que muitas mulheres param de amamentar e quais as principais dificuldades que você encontra nos relatos, né? Encontra no que as mulheres dizem a partir da amamentação, né? E essa escolha. Acho que a gente está falando mais de uma escolha do que, como você falou, né? Que você nem sabia, mas enfim, pode falar. Eu falo muito, né? Vocês já viram, gente. Sou geminiana, lacaniana, então eu falo pra caramba. Na verdade, assim, eu não consigo pensar na amamentação como um negócio só peito e boca, né? O bebê nasceu, eu acho que é uma coisa que vem antes, assim. A gente está numa cultura que é uma cultura cesarista, onde as mulheres não têm escolha, né? Se você pega pesquisas, por exemplo, a maioria das mulheres começam a gestação querendo um parto normal, e essas mesmas mulheres têm cesárea. Então, o que acontece no meio desse processo para essa mulher mudar de ideia, né? Será que é ela que muda mesmo de ideia, né? Então, acho que começa por aí. Então, se a gente olhar, por exemplo, as bonequinhas que são vendidas, todas vêm com a chupetinha e com a mamadeirinha. Então, a gente cresce dando mamadeira para as nossas bonequinhas e botando chupetinha para as nossas bonequinhas. Acho que a gente cresce numa cultura que é uma cultura que não incentiva a amamentação, né? Então, a gente começa por aí. Depois a gente cresce numa cultura que romantiza muito o papel da mulher na criação dos filhos mesmo, né? Você vai dar conta, você vai saber quando for com o seu, imagina. Então, quando alguma mulher conta assim, meu peito sangrou, o que ela escuta é assim mesmo, cai um pedaço, mas a gente tem que seguir amamentando. Ou então, ao contrário. Mas para que você está insistindo nisso? Essa frescura, o leite da lata é igualzinho o leite, o seu leite, né? Você não precisa amamentar para provar que você é mulher ou para provar que você é mais mãe. Então ainda rola uma coisa de menos mãe, mais mãe. A gente até brinca, né? Hashtag menos mãe, né? E na verdade eu acho que quando a gente pensa cientificamente nas duas maiores causas de desmame, dor para amamentar e sensação real ou imaginária de pouco leite. Sensação real ou imaginária de pouco leite. Então, o peito não é transparente, não é milimetrado. A nossa cultura é uma cultura muito... a gente quer controlar tudo, né? Então, quando você dá uma mamadeira, por exemplo, você sabe que a criança tomou 80 ml a cada 3 horas. Então, se uma criança toma uma mamadeira e chora, ninguém fala é fome. Porque, afinal de contas, eu vi o quando estava entrando na criança. Quando a criança mama no peito e chora, é fome, porque seu peito é pequeno, seu peito é grande, sei lá, criança é pequena, criança é grande, né? Então, a gente tem uma cultura muito forte. Assim, tem um livro que é maravilhoso, que chama A Amamentação e o Desdesign da Mamadeira. Esse livro é incrível, que ele vai contando como é que a mamadeira... E foi escrito por uma designer, né? Não é da área da saúde, nada. Mas ele vai contando como a mamadeira chegou e como as fórmulas chegaram, né? Principalmente no Brasil, assim, na década de 80, 70, que a gente não tinha saneamento básico, a gente sabe que um monte de lugar não tem ainda, mas a fórmula chegou e matou um monte de crianças, né? Então, as crianças da zona sul de São Paulo, né? As crianças da zona oeste de São Paulo, as crianças que moram em Perdizes não vão morrer tomando fórmula, mas as crianças que não têm saneamento básico vão. Porque eu pego a água da chuva para fazer uma fórmula, porque né, a gente não dá condições de higiene de saúde para as mulheres. Então, o Ministério da Saúde só começou a pensar nisso, em políticas públicas, na década de 80 e 90, porque a gente tinha uma mortalidade infantil enorme. E aí começa a surgir, por exemplo, as propagandas, né, de amamentação, tem as madrinhas de amamentação, que geralmente é uma artista branca, magra, com um bebê gordinho no peito, falando que amamentar é pleno. Então, a maioria das mães que eu atendo, elas falam, por que aquelas propagandas são tão mentirosas? Porque dificilmente você conhece uma mulher que no primeiro dia ela bota o bebê no peito e fala, nossa, agora tô ouvindo harpas e vendo os unicórnios girar. Na verdade, você falou, tem um jacaré no peito, né? Não é uma criança, assim. Veio com um dente essa criança, né? Então, acho que essa romantização atrapalha muito, assim. Eu tenho um grande problema em trabalhar com gestante. Eu sempre falo que minha maior angústia do planeta é trabalhar com gestante. Eu faço um workshop para gestante e eu nunca sei o que eu tenho que falar para elas. Eu nunca sei. Eu estou sempre em crise nesse workshop, né? Eu faço com a Renata, que a Rose falou, e com a Vânia, que são as pediatras da clínica. Eu estou lá falando e as gestantes, assim, com a mão na barriga, sabe? Assim, tipo,
me achando meio com cara de louca, sabe? Não, imagina, né? E eu falo, será que elas estão entendendo? Meu Deus, não, elas não estão entendendo. Mas será que eu... Aí eu fico num conflito desgraçado, que é, será que eu conto? Pô, elas estão tão felizes, né? Achando que tá tudo bem, tal. Ou será que eu não conto? E será que eu conto? Eu entro numa baita crise, assim, porque eu acho que nada te prepara. A gente começa o workshop assim, ó, a gente veio aqui para preparar vocês para o impreparável. Tem preparação para esse negócio. Assim, a criança chega botando sua vida de perna para o ar, sabe? Eu acho que tem um monte de coisa embutida, né? A gente não tem, por exemplo, licença maternidade decente. Quando as mulheres voltam ao trabalho antes de 4 meses, a gente não tem uma sala de ordenha. Na verdade, quando ela vai ordenhar, todo mundo olha torto. Eu lembro da Rose, né, Rose? Na grande discussão que a Rose era bolsista, né? E da discussão de que ia voltar com o mês. E a gente fez um escândalo no grupo, assim. Não, peraí que a gente vai pensar em você, como é que você não pode voltar com um mês para voltar ao trabalho, 2 meses, sei lá, né? Voltar à pesquisa. Então, a gente tem tantas nuances, assim, né? E quando a gente pensa em outro recorte de público, né? Como é que você fala para uma faxineira que não tem licença maternidade que ela precisa passar 6 meses em casa amamentando exclusivamente aquele bebê, que leite materno, né? Então, eu vejo um monte de homem, geralmente é homem, branco, médico, falando, que eu não posso terceirizar. Tá, meu filho, a gente come como, né? Assim, tipo, só pensando no básico, assim. E eu acho que tem uma outra coisa que tem a ver com escolha, né? Você estava falando de escolha, eu não sei se amamentar no Brasil ainda é uma escolha, sabe? Eu acho que escolha é quando a gente tem tudo jogado na mesa, todas as possibilidades, e fala, olha, a gente tem isso, isso e isso, o que é que isso aqui encaixa na sua realidade? Eu não acho que isso é ainda escolha no Brasil. E é por isso que eu ainda trabalho com isso, porque o dia que virar escolha, eu não preciso mais trabalhar com isso, porque eu não estou aqui para catequizar ninguém para amamentar, sabe? Eu não estou aqui para falar, e aí, senhora, você já ouviu a palavra da amamentação hoje? Ou para cutucar a pessoa na fila do banco e falar, você sabia que eu sou consultora, eu posso te ajudar a amamentar? Mas eu acho que é muito triste encontrar mulheres que também têm feridas muito abertas porque não conseguiram amamentar porque foram enganadas pelo sistema. Né? Como eu fui, por exemplo. Né? Então, eu encontro ainda mulheres, mesmo no grupo, né, Rose? A Rose participava bastante, e chegava aos prantos porque falaram que o leite era fraco, porque falaram que o bebê não podia ficar no colo, porque falaram... E assim, ela queria dar colo, ela queria dar peito. Sabe? Não, isso não foi escolha. Né? Então, acho que ainda não é escolha. Então, acho que o desmame deveria ser um pacto coletivo e social. A amamentação, né, deveria ser um pacto coletivo e social. E o desmame também, né? E não é. Então, a mulher parece que ela é a única responsável por alimentar aquela criança. É cobra dela, né? Porque uma mulher que não amamenta também é julgada. Como assim você não está amamentando? Como assim você está dando leite artificial? Meu Deus, você não botou no peito, ele é tão pequeno. E a mulher que continua amamentando também, mas ele é tão grande. Nossa, só peito, tem certeza que não está com fome? Então, a grande verdade é que é o inferno ser mulher, sabe? A gente é cobrada por tudo quanto é lugar, né? Um inferno no sentido de tem um monte de cobrança o tempo inteiro e parece que tudo que a gente está fazendo está errado. Então, acho que a gente poderia passar horas conversando só sobre esses, né, essas nuances aí de cobrança mesmo do feminino, né, do que é ser mãe, do que é amamentar. Acho que realmente esse é um ponto muito importante, né? Porque parece que todas as ações e decisões tomadas por decisões ou não, mas tudo que uma mulher atua é questionado, né? Não importa muito para qual que seja, meio que tanto faz. Isso, enfim, é muito, muito complexo mesmo. Mas a pergunta que eu tinha para fazer para você sai um pouco desse assunto, mas eu queria perguntar para você como que tá no contexto atual, né? No contexto da pandemia e do isolamento social, como que você está fazendo para fazer os atendimentos? E como que são as questões das mulheres? Né? Mudou a relação com a amamentação ou não? Enfim, queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Olha, você sabe, Lídia, que assim, quando a pandemia começou, eu tinha acabado de vir de Porto Alegre e dado um curso enorme. Tinha 50 pessoas na sala e, tipo, sei lá, 5 dias depois começou, eu só pensava, tá todo mundo contaminado, a gente contaminou aquele povo todo, pegou avião e tal. Então, eu paralisei, eu passei 2 semanas meio que acabou, assim, tipo, primeiro que eu achava que todo mundo ia morrer, que acabou, né, acabou o planeta e
E eu só pensava, meu filho, 18 anos, a primeira namorada, o primeiro ano da escola. Então, eu entrei numa crise, e eu passei um tempo sem conseguir trabalhar, porque eu sempre achei que era impossível fazer o que eu faço online. Falei, cara, assim, essas mulheres precisam de um abraço, sabe? Elas precisam que alguém olhe nos olhos dela e fale, a gente está aqui, segure na mão. Como é que eu vou fazer isso virtual? Eu já trabalhava com algumas coisas, né? Por exemplo, eu trabalho com amamentação e volta ao trabalho. Eu trabalho com desmame, eu trabalho com gestante. Isso dá para fazer online. Mas com um bebê pequenininho no puerpério, eu só acabou, não tem como, assim, como é que eu vou atender? E, enfim, eu faço terapia, isso foi uma discussão da minha terapia, que eu falava como é que eu vou fazer, e as pessoas me procuravam, eu falava, não, eu não estou fazendo porque as puérperas e as gestantes entraram no grupo de risco também, né? Então, eu moro num prédio que tem pessoas contaminadas e pega elevador e tal. Eu falava, eu não posso botar as mulheres em risco, e eu perguntava para elas, você quer que eu te indique alguém que esteja fazendo presencial? E aí, um dia, conversando com a minha terapeuta, ela falou, como é que você ficaria se você soubesse que essa pessoa foi contaminada por alguém que você indicou? E aquilo virou Deus, tipo, me paralisou. Daí eu comecei a pensar, conversar com outras amigas. Lá fora já existe o serviço de teleatendimento, né? A consultoria de amamentação no Brasil não tem regulamentação. Não sei se vocês sabiam disso. Então, qualquer pessoa pode acordar no dia seguinte e falar, oi, sou consultora e vou trabalhar com isso. A gente não tem uma regulamentação. No Brasil. A gente tem um órgão internacional, que é o IBCLE, que é uma instituição sem fins lucrativos e tal, que aplica uma prova em vários países do mundo e que dá o título de consultor internacional de amamentação. Então, a gente tem que comprovar que você tem 1000 horas de atendimento, você tem que comprovar curso na área de lactação, você não pode ter nada com conflito de interesse. Então, se eu der uma palestra e aparecer, por exemplo, eu recebi de uma indústria, eu posso perder o título. Então, como eu tenho esse título, a gente acaba seguindo o escopo, né, da atuação e do comitê de ética desse lugar. E lá fora já tem teleatendimento. Então, a gente começou a conversar com outras colegas, até outras colegas de outros países, e falaram, bom, vamos tentar fazer, porque eu ainda continuo achando que não é o ideal, que não é o melhor jeito, mas no meio de uma pandemia é sim, é o melhor jeito. Então, acho que a gente começou a pensar que no meio disso, com tanta gente morrendo, com o nosso sistema de saúde sobrecarregado, com políticos que não levam a sério o que está acontecendo, né, que quer mais empurrar a gente para a morte mesmo, a gente acha que o jeito de nos proteger e proteger as mulheres e os bebês é fazer teleatendimento. Então, hoje eu estou há quase 70 dias, ou mais de 70, fazendo teleatendimento. Eu estou muito surpresa com o resultado. Na verdade, tem sido muito melhor do que eu esperava. Tem problemas? Claro que tem, mas no presencial também tem. Porque senão a gente fica com a sensação que, no presencial ninguém tem problema. Bom, Rose, quanto tempo a gente teve que trabalhar, né? Mesmo eu te vendo, mesmo a gente se encontrando, quanto tempo a gente teve que trabalhar, né? Então, eu acho que esse foi um jeito. Então, e tem sido muito bonito porque, por exemplo, o grupo, que foi onde eu conheci a Rose, né? A gente tem um grupo, que é um grupo gratuito de amamentação, toda quinta-feira, comigo com a pediatra. Eu falei, não vai rolar online. E o grupo está sendo uma coisa linda. A gente está fazendo aqui no Zoom também. A gente tem tido 40, 35 mães toda quinta-feira online. E tem sido maravilhoso. A gente tem mães de outros lugares, mães de outros países participando e tem super funcionado. Então, eu acho que a gente abriu mais uma porta aí, sabe, para o atendimento de consultoria de amamentação. Eita. Kelly, acho que a gente não tem tanto tempo mais para falar. Eu falo mas são assuntos que a gente precisaria de muito mais tempo mesmo, sabe? Então, eu acho que vai ser meio para fechar mesmo, assim, sabe? Que a gente já tinha, enfim. A gente sabe das diferenças, enfim, desde a gestação entre mulheres brancas e negras, dos atendimentos, das condições. Eu queria que você falasse um pouco se essa relação também acontece na amamentação, né? E fala um pouquinho, assim, pode ser rapidinho, por favor. Nossa, acontece em qualquer esfera, né, Rose? Eu acho que não dá para a gente fechar os olhos para isso. Qualquer esfera que a gente olhar, por exemplo, eu não trabalho hoje, eu trabalho só no particular hoje. Eu posso contar nos dedos quantas mulheres negras eu atendo,
né? A gente tem, por exemplo, as bolsas para as mulheres negras, elas não chegam, né? Por que que elas não chegam? Porque elas não chegam porque eu estou no meio da zona oeste de São Paulo, num bairro mega de grana, né? E a gente sabe que as pessoas que moram lá, na sua grande maioria, são brancas, né? Brancas, classe média alta. Então, a gente tem, por exemplo, no Brasil, a gente não faz a gente não racionaliza nada, né? Então, a gente não sabe como funciona, por exemplo, a amamentação das mulheres brancas e a amamentação das mulheres negras. Lá fora, eles fazem tudo separado, e o que é importante. Então, a gente começou a colocar na nossa anamnese, por exemplo, raça agora. Porque eu quero entender se as mulheres negras amamentam por um tempo menor ou por um tempo maior e quais são os motivos. A gente sabe quais são os motivos, né? Elas têm muito menos acesso, por exemplo, a profissionais capacitados para amamentação, elas têm muito menos acesso a mecanismos que diminuem a dor, porque se a gente sabe que a dor é um fator de risco para amamentação, a gente sabe que parto traumático, que violência obstétrica também é, e elas sofrem muito mais com isso do que as brancas. A gente sabe, por exemplo, que elas têm que voltar ao trabalho porque a maioria não tem carteira assinada ou não tem os 6 meses de licença maternidade. Então, assim, eu acho que tem sim uma diferença. Eu falo que depois, eu demorei muito para ver, né? Sou branca, classe média, privilegiada. Demorei muito para ver e depois que a gente vê, a gente não consegue desver. E a sensação que eu tenho é que a gente não faz nada ainda. A gente faz muito, muito, muito pouco. Muito pouco. Então, a gente precisa, né? Eu falei com você disso ontem. A gente precisa muito tentar, a gente branco, abrir esse espaço, porque é a gente mesmo que tem que ir lá, é a gente que tem que achar por que a mulher negra não chega no lugar onde eu atendo gratuitamente. Por que ela não chega lá? Né? E aí eu fico num lugar muito confortável de falar, eu abro a vaga, mas ela não aparece. Então, eu preciso sair desse lugar confortável também, entender o que eu tenho que fazer para essa mulher chegar lá. Mas a gente tem, eu posso contar nos dedos da mão, né? Não sei quanto tempo a gente tem, não sei nem se dá tempo. A minha parceira de trabalho, a minha dupla, é uma mulher negra, é uma parceira negra, a Dani Paulino, maravilhosa, que a Rose conhece. A Dani já foi mandada para elevador de serviço inúmeras vezes nos prédios chiques que a gente atende. Sabe quantas vezes eu fui mandada pelo elevador de serviço? 0. E a gente não chega a gente chega né, não tem nada que me identifique como prestadora de serviço. Nada. Né? E você pode ver 2 consultoras de amamentação, a gente trabalha junto, a gente frequenta os mesmos lugares. Por que será que a Dani é mandada pelo elevador de serviço e eu não? A única coisa que nos difere é a cor da pele. Então, não dá para eu achar que isso tem só num setor ou no outro. Tá em tudo quanto é lugar e no atendimento de amamentação também. E eu acho que é isso, né? É bem importante essa mobilização, porque também a gente precisa ser aliadas, né? Porque a gente já fala isso, porque, enfim, eu sou negra, eu vivo isso, e essa discussão da branquitude, de como fazer, eu acho que tem prosperado aí dias melhores. Esperemos. Bom, Kelly, a gente agradece. Eu fico com uma frase na vida da amamentação: nada garante nada, né? Olha isso. Nada garante nada. Mas eu queria que você fechasse deixando essa mensagem, né? Esse nada garante nada, mas assim, colocando dessa forma positiva que vocês sempre trazem, assim, o porquê, enfim, o porquê você tá aí, o porquê eu tô aqui amamentando, o que resume essa vontade intensa e essa importância de amamentar. Eu acho que a amamentação não determina a maternidade de ninguém, né? Eu sempre falo que você não precisa amamentar uma criança para você ter vínculo com ela, né? Que é uma coisa que a gente acredita muito. Mas eu acho que a amamentação é uma fatia do bolo chamado maternidade. Então, para as mulheres que desejam amamentar, que querem amamentar, elas possam ter acesso a isso e que, principalmente, elas deem as mãos para outras mulheres. Então, cada mulher que amamenta
amamenta, Rose, ela é uma sementinha. Então, você é uma semente em algum lugar onde você vai estar. A Lídia é outra, a Renata é outra, eu sou outra, a minha vizinha é outra. Então, a gente fica fechado muito nos profissionais, mas, na verdade, quem faz a revolução são as mulheres, né? E as mulheres que amamentam e as mulheres que estão juntas. Então, acho que se cercar de mulheres, procurar grupos, conversar, jogar na internet, procurar nas redes sociais, tem muito espaço bacana. A gente tem falado cada vez mais. Deixo aqui também, quem quiser participar do grupo, né, do nosso grupo de amamentação. Está sendo gratuito no Zoom, é só clicar lá no link, está lá na Lumos, fica nas minhas redes sociais também. Porque eu acho que nada garante nada, mesmo. Mas eu acho que quando a gente está em grupo, quando a gente está de mão dada, a gente garante que a caminhada vai ser menos só. Então, eu acho que só isso a gente já garante um pouquinho mais de sanidade mental para o puerpério, sabe? Acho que é isso, assim. Ai, que linda! Vocês querem colocar alguma coisa, assim? Eu queria agradecer muito, assim, na verdade, desculpa assim também. Agradecer muito a Kelly por estar aqui com a gente. E que as suas palavras são de muita luz e muito esclarecimento. Então, fico muito feliz. Muito obrigada, Kelly. Obrigada a Pelo você, trabalho, Renata. principalmente. É isso. Também queria agradecer. Acho que eu não sou mãe, né? Então é muito importante já saber essas coisas. Eu acho que muitas mulheres só entram em contato com conhecimento sobre a maternidade depois de já serem mães, né? Então eu acho que é muito, assim, do lugar de uma pessoa que não é mãe, é muito importante, muito interessante ouvir essas coisas. Porque você já vai, enfim, criando conhecimento, né? Eu acho que Então, muito obrigada. Obrigada a vocês, gente. Muito sucesso para vocês. E eu quero ver tudo, quero ver a revista, quero ver tudo. Ai, obrigada. E é isso, a gente vai marcar o livro e deixar os contatos da Kelly também, a Rainha das Tetas. E das tretas. E das tretas. Ai, até, gente. Fiquem bem nessa quarentena, cuidem-se. Kelly, cuide-se e agradecida pelo seu trabalho. Obrigada, Rose. Eu tô com saudade de vocês. Obrigada. Muita. Beijos. Beijo.